Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do segundo ano EJA, aí do Engenho das Lajes, professor Humberto aqui, e agora a gente vai falar de ângulos notáveis das razões trigonométricas. Então agora a gente vai trabalhar valores dos lados, quando eu conheço o ângulo e seno, cosseno e tangente do ângulo vão passar a ter valores específicos para a gente poder saber o valor do lado, tudo bem? Vou explicar o conteúdo e também vou fazer exemplos para vocês entenderem. Então vamos lá. Então, ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles ângulos que a gente já faz um valor determinado numa tabela de valores, tudo bem? São três ângulos que a gente trabalha nas razões. Então aí você tem o seu quadro, né, dos ângulos notáveis, e aí a gente já sabe que trabalha com três razões, que é o seno, o cosseno e a tangente, ok? Quais são os ângulos notáveis? Então, quando você já tiver um ângulo de 30 graus, trabalhando com ele, você já vai ter um valor específico para ele, um para 45 graus e o outro para 60 graus, ok? Então são os três ângulos notáveis, e aí a gente vai colocar os valores de cada um para seno, cosseno e tangente, ok? O seno de 30 vale 1 sobre 2. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Aí, se você quiser transformar para decimal, um valor aproximado para não deixar com fração, você tiraria a raiz de 2 aproximada e dividia por 2, tudo bem? O ângulo de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Agora, para os valores do cosseno, você tem o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que o seno de 60. Você tem raiz de 2 sobre 2 no 45, e o cosseno de 60 é 1 meio, que é a mesma coisa que o seno de 30. Tangente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Ok? Aí agora eu vou deixar a musiquinha para colar na cabeça de vocês, porque nem sempre vocês vão ter essa tabela à mão para poder resolver. Mas às vezes a questão vai te dar lá a questão e já vai te dar o ângulo notável. E aí você não tem a tabela, então você vai conseguir montar essa tabela todinha. Professor, não vou decorar isso, é muito difícil, mas com essa musiquinha aqui você vai decorar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, galera. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá bom, vocês já ouviram aí. Não vou cantar mais não, que vai ficar na cabeça. Essa música pega mesmo. Ok, pessoal? Vamos seguir com o conteúdo então. Relação entre a tangente de um ângulo e seus respectivos seno e cosseno. Eu falei das razões trigonométricas, né? Que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a famosa coca. Só que aí também tem uma outra razão que determina a tangente. Quando você sabe o seno do ângulo e sabe o cosseno, você, dividindo o seno pelo cosseno, você acha a tangente. Então ela tem essa relação com os valores. Tangente é seno dividido por cosseno. Ok? Vamos para os exemplos então. Exemplo 1. A figura ao lado representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 30 graus. Ou seja, como se fosse linha reta mesmo. E percorreu uma linha reta de 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Gente, como eu falei para vocês, se eu conheço um ângulo e tem um lado, eu consigo achar todos os outros ângulos e lados. Tudo bem? Vou mostrar como. Para começar, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Se você perceber, ele te perguntou sobre a altura. Então, toda altura ela é perpendicular ao chão. Quando eu trabalho com altura, ela é perpendicular. O que é perpendicular? A altura tem que formar com o solo, com a base, um ângulo de 90 graus. E isso configura um triângulo retângulo, se você perceber. O desenho da decolagem do avião com a altura e o chão. Triângulo retângulo. E eu tenho um ângulo de 30, como ele tem falado. Ele quer saber a altura. Então, como é que a gente vai calcular isso? Ele me deu a informação que quando ele decolou até aquela altura, ele percorreu 8.000 metros, né? Então, se ele percorreu 8.000 metros, ele já me deu um valor aí. Esse maior lado que ele formou é a hipotenusa, certo? Olha lá, 8.000 metros, hipotenusa. O que ele está perguntando? O ângulo de 30
Não está o oposto à altura? Então, obviamente, a altura é cateto oposto. Ok? Aí você tem que lembrar de uma situação. Como é que eu vou calcular isso tendo um ângulo de 30, hipotenusa e cateto oposto? É só lembrar das razões trigonométricas, né? Então, que razão, lá das razões que a gente aprendeu na última aula, que envolve cateto oposto e hipotenusa? Então, vamos relembrar. Lá na aula passada eu tinha mostrado para vocês o triângulo retângulo e falei que cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de um ângulo. Então, das razões que a gente vai usar é o seno. Então, quando eu for procurar qual usar, você tem que ver quais lados estão participando do que você está procurando. Ele me deu uma hipotenusa e quer o cateto oposto. Então, quem é a razão que envolve o cateto oposto e hipotenusa, você vai fazer o seno do ângulo. Então, seno cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo é 30, então você vai calcular seno de 30. Cateto oposto é H. E sobre hipotenusa, que é 8.000. Ok? Aí você tem que ir na tabela agora saber daquele valor. Eu não dei os valores na tabela para vocês? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60? Então, o seno de 30, olhando na tabela, vale 1/2. Então, onde tem seno de 30 lá na questão, você vai trocar por 1/2. Ok? E igual a H sobre 8.000. Então, você vai multiplicar o 2 vezes H e o 1 vezes 8.000. Ok? Então, 2 vezes H vai ser 1 vezes 8.000. Ok? 1 vezes 8.000 é ele mesmo. O 2 está multiplicando o H. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, H vai ser 8.000 dividido por 2. H vai ser igual a 4.000 metros. Ou seja, se um avião decolar sob um ângulo de 30 graus, em linha reta, percorrer 8.000, a sua altura lá, o H, vai ser 4.000 metros. Ok? Exemplo 2, né? Nossa segunda questão aí. Uma torre de transmissão está amarrada por um cabo de 36 metros de aço do seu topo até formar 30 graus com o solo preso por um gancho. Qual a distância do gancho até o meio da base da torre? Considere raiz de 3, aproximadamente 1,73. Agora ele te deu um valor aproximado da raiz para você usar na resposta final. Não se preocupe com essa informação por enquanto. E você também percebeu que esse é um tipo de questão que ele não dá a imagem do triângulo. Você tem que montar o triângulo, tudo bem? A do avião estava mais ou menos, só que essa daqui só te deu informação. Então vamos montar. Como é que vai ser? Você pega a informação que você tem uma torre e que você tem um cabo amarrado lá de um gancho no chão até o topo dessa torre, formando também 30 graus igual a outra questão. E ela vai até o meio da base da torre, então por isso que ela vai formar uma altura lá, ó, certinha. E a altura forma um ângulo de 90. Você já tem o seu triângulo. Então, gente, acostume-se com esse tipo de questão, que ele te dá as informações e você vai ter que montar o triângulo. É só você ter noção do que é altura, cateto oposto, adjacente, certo? Se ele está falando de altura lá, ó, o cabo ele tem 36 metros de comprimento e ele está ligado do chão até o topo. Então, essa é o seu maior lado, a hipotenusa, certo? E a sua distância, ele quer saber qual é a distância do gancho até o meio da base da torre. Essa distância é o seu cateto adjacente. Ele não está junto do ângulo. Então agora eu tenho que procurar uma razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa. Então voltando lá na aula passada, o que eu expliquei para vocês? Cateto adjacente sobre hipotenusa, quem é a razão? Cosseno. Então você vai trabalhar cosseno. Cosseno do ângulo a gente já sabe que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o ângulo? 30. Então cosseno de 30 é D sobre 36. Como é que a gente vai resolver? Vai lá na tabela e vê quanto é que é o valor de cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Você percebe que já aparece um raiz de 3. Para quê? Porque na resposta final você vai converter lá com a informação que ele deu. Então cosseno de 30 eu troquei por raiz de 3 sobre 2. É igual a D sobre 36. Agora a gente faz a multiplicação cruzada. O 2 multiplica o D e o raiz de 3 multiplica o 36, ok? Então, vai ficar 2D igual a 36 vezes raiz de 3. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Porque eu não posso fazer a conta ainda com um número inteiro e uma raiz. Deixa lá o 36 raiz de 3. Eu posso dividir o 36 por 2, porque em cima tem uma multiplicação. Então, 36 dividido por 2 dá 18. Essa seria a minha resposta. D, que é a distância, 18 raiz de 3. Mas ele não quer a distância? O valor em metros? Então, você vai considerar aí que a questão te deu
Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então você troca o raiz de 3 por 1,73. Ok? Distância vai ser 18 vezes 1,73. Então, se eu tiver um cabo de 36 metros amarrado do chão até o topo de uma torre sob a inclinação de 30 graus, a distância que esse gancho vai estar ao meio da base da torre vai ser de 31,14 metros. Ou 31 metros e 14 centímetros. Beleza? Mais um exemplo. Olha lá, a distância 31,14, né? Mais um exemplo. O menino avista o ponto mais alto de um morro conforme a figura ao lado. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura h deste ponto. Considere tangente de 20 igual a 0,36. Olha só o que é essa situação. Você está vendo aí que o ângulo é 20. E os ângulos notáveis não tem 20, tem 30, 45 e 60. Então, se uma questão te cobrar um ângulo que não é um daqueles notáveis, porque o ângulo pode variar tanto de 0 grau até 360, né? Uma circunferência completa. No caso aí, se ele te deu um ângulo de 20, ou ele te dá uma tabela trigonométrica com o valor de cada ângulo, seno, cosseno e tangente, ou então ele tem que te informar aí na questão, como eu fiz para vocês, o valor do seno, cosseno ou tangente desse ângulo. Tudo bem? Porque você não tem como saber calculando manualmente. E aí já é um cálculo bem mais complexo para vocês. Tudo bem? Então, ou vai ser os ângulos notáveis. Se for ângulo notável, aí você tem que olhar na tabela, cantar a musiquinha, montar a tabela lá e pegar, tá bom? Agora, se não for ângulo notável, aí ou ele te dá uma tabela para você procurar, ângulo, vamos lá, tangente de 1, de 2, de 3, de 4, todos os valores, ou nesse caso aí ele já te dá a informação, tangente 20 vale 0,36, ok? Então, qual é a razão da tangente? Eu tenho que saber, se já te der informação tangente, provavelmente você já sabe que vai trabalhar com ela. O menino quer saber a altura do morro, só que aí eu tenho que considerar a base da visão dele, você está vendo aí, ó, é uma linha reta direto e outra linha indo lá para o topo. Não se preocupa com a parte de baixo ainda, que depois a gente cuida disso. Mas eu tenho que me preocupar em formar meu triângulo. Então ele vai formar ali 90 graus com a altura do morro a partir daquele ponto da visão dele. Essa é diferente das outras porque não é um triângulo sozinho, certo? Tem mais uma informação, que é a altura da visão do menino. Tudo bem? Então, eu quero essa altura, eu vou chamar de B. Você pode usar qualquer letra. E ela vai ser meu cateto oposto. Ela está oposta ao ângulo que o menino está vendo. E a distância que ele está do morro, porque ele fala aí da distância da base do morro, né? Então, se ele está falando da distância é cateto adjacente. Porque ele está formando o ângulo com a hipotenusa. Nesse caso, ele não está mexendo com a hipotenusa. Ele está mexendo com o cateto oposto e adjacente. E como a gente já sabe, ó, quem é que mexe com o cateto oposto e adjacente? Tangente. Sabendo que a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente vai utilizar os valores que a gente tem. A tangente, o meu ângulo é 20, é tangente de 20. O meu cateto oposto vale B, que é o que eu estou procurando. E o adjacente é a distância que ele está da base, que é 500 metros. Tudo bem? Tangente de 20, ele deu lá na informação da questão. Considere tangente de 20 igual a 36. Então, se ele já deu essa informação, você vai trocar a tangente de 20 por 0,36. É igual a B sobre 500. Então, B vai ser 0,36 vezes 500. Porque o 500 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando o 0,36. Então, B vai ser 180 metros. Beleza. Você sabe a altura da visão do menino até o topo. Mas e qual é a altura total do morro? Foi isso que ele perguntou. A questão ainda está incompleta. A altura dele, se você observar aí, ó, vai ser o B mais a altura da visão do menino. Tá vendo que do chão até a visão do menino é 1,30? E aí da visão até o topo é 180 que eu acabei de calcular. Então vai ser B mais 1,30 do menino. O B eu calculei que é 180. Então a altura total do morro vai ser 180 mais 1,30, vai ser 181,3 metros. Beleza, pessoal? Olha lá. Então meu H, minha altura, 181,3 metros. Então são essas as questões envolvendo razões trigonométricas, tá bom? Lembrando, ou você vai utilizar a tabela, ou cantar musiquinha se não tiver tabela, para poder montar a tabela. Ou eu te dou uma tabela para você procurar os valores,
que é aqueles ângulos que não são notáveis, ou como eu fiz com essa tangente, eu te dou a informação de quanto é a tangente seno ou cosseno daquele ângulo e você já tem a informação para substituir. Beleza? Então exercitem, continue aí tentando, o pessoal está encerrando o semestre, tirem suas dúvidas. Professor Humberto aqui, tchau, tchau!